Olá, pessoal! Hello, boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo. Bom, bom dia, né? Que já engloba tudo. Então a gente veio fazer mais um bate-papo aqui com vocês. E apresentando, né? Eu sou a Fabiana, ele é Israel. Nós fazemos parte do canal Na Casa dos Bragas. E a gente veio falar um pouquinho hoje sobre os moradores dessa casa, né? E somos aqui Esse aqui vai ser o último. 5 gatinhos, penúltimo. É verdade. 5 gatinhos e nós, né? Então, vocês já estão conhecendo, né? Agora é de vocês precisam conhecer. Hoje a gente veio falar da princesa. Ela foi a primeira gata que a gente pegou. Quando eu adotei ela, eu não conhecia meu marido, né? E eu morava na casa dos meus pais, lá em Recife, Pernambuco. E aí a gente pegou, eu peguei e sempre passava pela frente de casa, né? Porque eu trabalhava, passava na frente de casa para entrar e para sair. Só que meu pai, já me conhecendo, ele tava meio estranho durante uns 3 dias. E me pedia, assim, para me acompanhar, me levar no trabalho. E eu, sem entender nada, né? Desconfiando de alguma coisa, aceitei, né? Aí ele me... Porque perto de casa tinha uma... Na frente tinha um terreno baldio. E o pessoal começava a jogar lixo lá, entulho, um monte de coisa. E aí meu pai fazia questão de eu rodear aquele terreno, né? Pegar a outra rua de trás e me levar pro trabalho, né? E no terceiro dia, eu fui durante a noite na frente de casa e achei estranho. Porque assim, meu pai não estava querendo me evitar de ir pra frente de casa, né? E ele tinha chamado minhas irmãs e tudo mais pra que me entretesse assim, né? Porque meu pai, ele não é muito fã, ele nunca maltratou assim, quase... Amanhã será a data de renovação da assinatura Amazon Music para dispositivos Apple. Alexa quer falar no vídeo. Alexa, pare! Alexa quer participar do vídeo. Aí eu já começando a desconfiar do meu pai. E aí, né, eu fui pra frente de casa nesse terceiro dia. E fiquei lá, depois do trabalho eu fiquei lá e fiquei querendo saber por que meu pai estava querendo que eu evitasse lá à frente de casa. Aí nisso eu escutei, já era de noite, eu voltando do trabalho, me deu aquele negócio, né? Passa por essa rua que ele não quer que você passe, que era na frente de casa, ele queria que eu rodeasse. É tipo uma quadra assim, né? Aí eu peguei e passei, né? Não chamei ele pra me buscar, porque ele ia até me buscar. Ele tava querendo me buscar na parada. Aí eu tô sendo muito guardada, né? Quando eu vou passando na frente de casa, aí escuto os miadinhos. Miau, 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 miau. E nisso eu ficou insistente, e chorava incessantemente. E aí tá, né? Aí eu fui cheio de entulho lá, cheio de tábua. E né, você ainda pegou esse tempo do entulho lá da frente de casa ou não? Não. Que aí depois virou um posto de gás. Terminou virando um posto de lava-jato. Só que nesse tempo era baldio, era meio de joguinho de entulho, né? E aí a gatinha tava lá, abandonada, já fazia 3 dias, chorando, pedindo socorro, esfomeada, super braba, desesperada na verdade. E ali meu coração, que é de manteiga, não posso ver nada, gente, com animal, eu sou terrível, terrível. Eu já fui até vegetariana por 3 anos para não consumir animal, porque eu tenho um apego muito grande a bicho.
Aí nisso eu fui e peguei ela. Sem meu pai saber, sem minha mãe saber, peguei ela e levei pra casa. Aí nisso, quando minha mãe chega e fala, que é isso, Fabiana? Aí eu disse, mãe, ela vai, eu adotei ela. Aí meu pai, mas você não vai querer, ele não queria, né? Você não vai deixar ela aqui, não sei o que, não sei o que. Eu não vou ajudar nada no sustento da gatinha não, porque eu não gosto de bicho. Tá bom. Aí eu disse, mas eu já trabalho e eu vou ficar, quem vai ficar sustentando ela sou eu. Porque eu tive uma gatinha na adolescência que eu levei pra casa e eu não trabalhava, né? Eu era adolescente. Aí meu pai, ele não queria que eu tivesse animal de estimação. Assim, bicho de estimação para não dar despesa a ele, né? Até entendo, porque ele tinha assim, 4 filhas. Minha mãe não trabalhava na rua, ela trabalhava em casa. E era meio difícil para ele. Mas aí eu já estava trabalhando, já tomava conta de mim, já tomava conta das despesas, já ajudava em casa. Então eu disse, não, ela vai ser, eu vou ser responsável por ela. Só que, gente, a gatinha já tinha passado por um monte de trauma, já estava esfomeada, faminta. Ela era a coisa mais linda do mundo. Desde que eu tô aqui assim, eu acho que ela tinha uns 2 a 2 meses e meio. Mas chorava, chorava, chorava. E brava, viu? Muito brava. Eu não sei o que ela passou, mas assim, desde quando eu peguei ela apresentou um nível de estresse muito alto. Eu não sei se é por conta da miscigenação dela, porque o veterinário falou que ela é raciada com gato angorá. Não é angorá, da Turquia, né? Porque um angorá, ele é originado da Turquia. E dizem que ele é muito apegado ao dono. E ela é muito estressada, ela não aceita ninguém. E são características desse gato. Apesar dela ser mestiça, né? Assim, ela não é 100% angorá, né? Não é só parente bem distante. Mas isso eu fiquei em torno de... Ela se escondeu na máquina de lavar, quando eu deixei ela no quintal. Ela se escondeu atrás de uma máquina de lavar, velha do meu pai, que estava lá para conserto, alguma coisa. E nisso ela passou em torno de 1 semana para poder pegar ela na mão. E mesmo assim, quando eu peguei ela me arranhou inteira, porque ela ainda é muito brava. Então eu todo dia, durante 1 semana, eu fiquei praticamente do lado da máquina de lavar, para fazer amizade com ela, para ela confiar em mim. Ela colocava lá a comidinha dela, colocava água, mas não tinha acordo. Foi quando que no 7º dia, eu acho, eu peguei ela, fui comer a comidinha, eu peguei ela, querendo ou não querendo, eu peguei ela e foi quando ela meio que me mordendo e tudo, ela foi se acalmando e vendo que eu não ia agredir ela. Eu não sei se ela era agredida, eu não sei. Eu acredito que sim, né? Porque na hora que eu peguei ela estava tão judiada, tão suja, que minha irmã chegou pra mim e falou assim, nossa, o que é isso que você pegou? Como é que tá a situação desse animalzinho? Tá tão crítico que é melhor você jogar na rua de novo, porque o trabalho que ela vai te dar vai ser difícil você criar ela, porque ela tá numa situação bem prejudicada. Ele não conheceu nessa época, que eu não conhecia ele nessa época, eu só conheci ele anos depois. E foi a situação que eu fui bem taxativa com minha irmã. Eu não vou jogar ela fora, eu já peguei ela da rua e eu vou acostumar ela comigo. Aí foi quando foi acostumando devagar e foi tendo interação. Eu fui cuidando dela, fui limpando, higienizando. Ela estava empesteada de pulga. E ela tinha muito problema até hoje tem muito problema de comportamento, de convívio com os outros gatos. Aqui no apartamento são 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Só que ela só gosta de estar no máximo de um quarto pro outro. Um quarto pro outro. O rolê dela é esse. E no máximo, quando todos os outros gatos estão dormindo de madrugada, ela sai de um quarto e vai pra cozinha.
Quando todos estão quietos, que não há movimento na casa, ela circula pela casa. Mas na sala ela não vem. A não ser que eu pegue ela e coloque ela em cima de uma mesa, em cima da bancada ali da televisão. Ou então que eu pegue ela, coloque em cima da máquina de lavar na lavanderia para ela olhar o outro lado do apartamento, a janela, né? E eu ainda tenho que ficar lá um bom tempo com ela para ela se acalmar e começar a olhar para a janela, porque ela é muito nervosa. E eu tenho que fazer isso quando os outros gatos estão dormindo durante a tarde, porque se ela vê movimento, ela já sai de cima da máquina de lavar, que fica como se fosse um apoio para ficar olhando a janela. E como a janela é telada e tudo, aí não tem perigo dela cair lá embaixo. E aí, ela é bem estressada. O médico já falou que ela teria que ficar tomando remédio controlado, mas eu não dou porque é muito, muito, muito caro. Assim, a situação da gente não é fácil porque é 5 gatinhos. Aí vem me falar assim, porque você pegou tanto gato, mas gente, o coração da gente, a gente é mole. Tem um pretinho aqui fora que a gente é doido para adotar, mas já não consegue mais colocar para dentro. Então a gente alimenta ele lá no condomínio, né, amor? Que a gente apelidou ela até de Pantera. Mas como ela precisa de um remédio controlado para acalmar um pouco os nervos, aí a gente deixa, eu vou fazendo mais paliativo, que é interagir com ela quando mais os outros da casa estão mais calmos, né? Estão dormindo, estão quietos. Aí quando não tem interação pela casa, eu interajo mais com ela. E também me surpreende porque ela veio do Recife com a gente para São Paulo. E ela veio comigo, eu fiz questão dela vir comigo na parte de cima, porque só podia vir um comigo na parte de cima e um com ele e 3 na parte de baixo, quer dizer, 2 vieram comigo na parte de baixo e um veio com ele na parte de baixo, totalizando 5. Então ela, eu já dei preferência, não, que vai comigo em cima, comigo e em cima ela, porque ela é mais nervosa, ela é mais delicada. Mas assim, ela é um amor de gatinha. Quando eu levei ela, ela confia somente mais em mim, depois nele, mas eu é que dou medicamento a ela. Eu é que a parte mais de cuidados medicamentosos e de algum tratamento, só eu mesmo. Porque até a doutora, ela estava uma vez, a última vez que a gente socorreu ela foi com o quê? Que ela ficou internada lá na clínica. Ela ficou internada para fazer um que ela exame. teve, que ela estava tomando medicação, a gente levou até aqui na avenida, não resolveu e teve que levar lá e resolveu. Que foi para fazer o exame, não foi? Uhum. Ela teve que fazer o exame, aí a gente não podia faltar o trabalho, porque eu já tinha faltado o trabalho para cuidar dela de uma situação anterior e a minha ex-gerente não gostou, me ameaçou em me mandar embora por cuidar dela. Aí falou que se eu cuidasse dela, eu teria que cuidar depois do meu expediente. Só que por aqui, pela redondeza, não tem 24 horas. 24 horas tem até um aqui do lado, mas dizem aos moradores daqui que não é confiável lá. E como a gente já quando morava lá no Parque Novo Mundo, porque hoje a gente mora em São Mateus. Quando a gente morava no Parque Novo Mundo há mais ou menos 2 anos atrás, a gente sempre levava nessa clínica, porque era um pulo. Essa clínica é na Vila Maria. É um atendimento ótimo. Ele vai marcar aí a clínica. Quem quiser ter a oportunidade de passar lá, é muito bom, muito seguro, Eu não tenho o que falar dessa clínica, ela não ser elogios. E aí, a sorte é que essa clínica é 24 horas. Só que aí, depois do trabalho, a gente teve que levar ela para ver o que tinha, o que ela tinha, né? Porque assim, ela estava com infecção urinária e precisava fazer um ultrassom para saber se era pedra, se era uma cistite, qualquer coisa. Porque assim, antes de medicar, eles têm que fazer ultrassom. Medicar assim, trazer para casa para você ficar medicando em casa. Eles têm que fazer um ultrassom para saber
qual é a situação do animal. Feito um humano, né? Porque pode ser mil uma coisa. E aí o exame era só com hora agendada, que poderia ser feito no outro dia, porque lá não tem esse tipo de exame. Aí é terceirizado. A gente deixou ela lá, pagou uma hospedagem durante a noite, não foi? Uhum. E ela ficou lá guardadinha para fazer o exame de manhã, porque o horário que a gente ia chegar lá depois do trabalho já não aconteceria exame mais. A terceirização do exame era só feita em horário comercial. Então por isso que a gente deixou ela lá, dormir lá, pagou a hospedagem dela para ela dormir lá. Eles fizeram um preço especial pra gente, assim, porque era só para dormir. Ela não foi internada nem nada. Aí era só mesmo para dormir e ter a comodidade, já que a gente não poderia levar ela de manhã no outro dia, né? E nem faltar o trabalho. Aí ela ficou de uma noite todinha pro outro e fez o exame tudinho. A médica falou só uma coisa pra mim: Fabiana, ela interage em casa? A primeira coisa que eu cheguei, a médica falou: ela interage na sua casa? Eu disse: interage, doutora. Fabiana, eu posso falar uma coisa assim? Ela é uma gata normal? Como é que ela é? Eu disse: não, aparentemente ela é normal. Só que ela é mais reclusa. Ela é mais reclusa no cantinho dela, ela fica no lugar dela. Eu disse: porque eu já vi gatos com muito trauma, mas que nem ela não. Aí eu disse: por que, doutora? Não, porque assim, ela não saiu nenhum momento praticamente da mesma posição que ela estava. Ela não comeu, ela não bebeu, ela só tá no soro com medicação, né? Porque já saiu o resultado do exame dela e ela já fez o exame e tudo. Isso no outro dia, quando a gente foi buscar ela, né? E a doutora foi bem específica comigo, disse que ela tava... O comportamento dela era de uma gata que precisava de medicação controlada, não sei o quê, porque nunca tinha visto uma gata tão estressada. Assim, quando o gato está muito estressado, ele fica recluso, né? Tão estressado é que não interage com ninguém. Aí ela disse: pois ela só deve... Aí a veterinária falou: pois ela só deve interagir dentro de casa com você, porque aqui ela não mostrou nenhuma interação. Até foi um espanto pra mim, né? Porque assim, todas as consultas dela que eu passava, eu sempre ia e sempre houve interação assim, de medo, então de pavor, alguma interação, de alguns, né? Porque nenhum animal gosta de veterinário, assim, né? Eles já ficam meio desconfiados quando vai na clínica, né? E aí, quando ela me falou isso, que ela ficou praticamente estática a noite inteira, eu fiquei, né? Eu fiquei tensa, né? Porque eu não esperava isso dela. E aí foi quando eu comecei mais ainda a interagir com ela durante, assim, os horários que eles estão mais quietos. Né? E fui entendendo que ela era uma gatinha mais quieta, mais estressada dela mesma. Porque, por exemplo, eles interagem entre si, os outros gatinhos, mas ela não gosta. E eu já tenho, depois que a gente se conheceu, acho que ela tinha quantos anos já, amor? Uns 6 anos. A gente se conheceu em 2014, você tirou ela da rua quando? Eu não me lembro a data, mas eu acho que ela deve estar beirando quase os 11 anos. Quase os 11 anos é a princesa. E eu coloquei o nome dela de princesa. A gente tá 10 anos junto, então você tirou ela da rua antes. Eu acho que ela vai fazer em torno de uns 12 ou 14 anos. Por aí, que ela tem de idade. Nessa média. Aí deu um tamonadia. Foi até... Hoje ela tá bem, tá normal. Mas assim, pra vocês terem uma ideia de como é que ela é tensa, o tamanho de infecção dela não era nada. Não era pedra, não era nada. Ela prendia o xixi pra não ir pra areinha
porque a Areinha estava fora do quarto. A Areinha estava no segundo quarto, que a gente tem mais para eles, para uso deles, porque fica uma Areinha no nosso quarto agora, no quarto dos gatos, fica uma Areinha na lavanderia, fica uma Areinha aqui no cantinho na sala e na verdade fica 2 areinhas no quarto dos gatos. Então, totalizando 5 caixas de areia. Só que aí, por não ter a areinha que tinha no nosso quarto... Só tinha 2 na época. Só tinha 2 caixas de areia. Aí a doutora falou que a gente tinha que vir colocar uma caixinha de areia para cada um gato. Um indicado é um a mais, né? Só que aqui, como é pequeno, 55 metros quadrados, a gente resolveu colocar uma caixinha de areia para cada um. Aí a doutora falou que já era mais ou menos o suficiente, mas já ia melhorar muito. Aí, por ter só 2 caixinhas nessa época de areia, ela evitava de ir na caixa de areia, mas eu sempre deixava muito limpo, sabe, gente? Eu só assim, um animal fez cocô e fez xixi, eu já tiro logo na hora. Eu não deixo, por exemplo, ficar meia hora ou então tirar no final do dia, não. Eu já deixava tudo limpo. Porque você não gosta de... Um adulto, mesmo um ser humano, não gosta de ir no banheiro que tá sujo, né? Então, a minha concepção é também um animal. Aí ela prendia o xixi, prendia o cocô, pra não passar pro outro quarto e nem pra cozinha, que era onde, cozinha assim, lavanderia, onde estavam as 2 caixas de areia, pra ela não ter interação com os outros gatos. Porque ela só sai quando eles estão dormindo, né? Quando eles estão quietos. Se ela tivesse com dor de barriga, se ela tivesse com vontade de fazer xixi e os gatos estivessem circulando, ela prendia para não fazer a necessidade dela, para não ter que sair do quarto. Aí foi quando a doutora falou, coloca uma caixa de areia onde ela mais fica, que é onde ela mais fica, ela se sente mais segura é no nosso quarto. Aí eu peguei e a gente teve que colocar uma caixa de areia no canto, no nosso quarto, para ela não ter mais infecção urinária. Só para vocês terem uma ideia de como a gatinha ela é bem... E a doutora acredita que também tenha sido de trauma ou da miscigenação dela, né? Não sei. Aí é uma coisa que realmente é só a cabecinha dela de gatinha e Deus é que sabe, porque eu não sei. Eu nunca agredi nenhum gato. A gente sempre é muito carinhoso, eles têm todo o acesso na casa. A gente sempre brinca com eles, a gente dá a melhor ração, que é a Royal Canin. Quando a gente está apertada, que a gente dá a Biofresh, porque é um pouco mais barata. A gente se aperta quando está um doente, a gente divide um cartão, faz qualquer coisa, mas a prioridade é eles. E a gente nunca agrediu, nunca oprimiu, nunca, a gente, nem um palavrão a gente fala com os gatinhos assim, tipo um xingo, a gente dá neles. E eu não entendo por que ela é tão arisca até hoje, né? Talvez tenha sido ou o nascimento dela, ou então a gestação dela. A gente nunca sabe, né? Então, mas é assim, uma gatinha muito amorosa. Você nota que ela tem muita necessidade de carinho, muita necessidade de presença da gente. Tanto que ela mia direto pra ele pedindo comida, né, amor? Ela é lindinha, gente. Ela tem uma carinha, um olhinho de coruja, que eu falo, ai, ela tem uma carinha de coruja, porque é um olhão assim bem grande, bem azulão, entendeu? E foi a gatinha que meu pai fez de tudo durante 3 dias para não escutar o choro dela, mas não teve jeito. Então eu acredito que se ela não fosse minha, ela não estaria viva nem hoje, porque eu peguei ela de um jeito que ela estava com diarreia, peguei ela de um jeito que ela estava empesteada de pulga, que ela era bem bebezinha, era muito arisca. Então eu acho que se não fosse comigo, se ela fosse bater na mão de outra pessoa, talvez ela não estava nem viva, né? Tinha desistido dela há muito tempo. E a gente tem essa concepção, né, amor? Por pior que seja o animalzinho,
Tô falando a situação física ou psicológica dele. Se a gente pegou, a gente vai criar até o final da vida dele. Só sai da nossa mão só depois de morto. E nem depois de morto, né? Porque Frajola, um gatinho que a gente morreu, que vai falar depois, nos próximos vídeos, vai falar sobre ele. Ele tá cremado e tá aqui em casa, na nossa cabeceira, né? Então, mesmo depois de morto, a gente faz questão de estar com a gente. Então, nem depois de morto a gente dá sossego pros bichinhos, né? Tem que estar com a gente, né? E aí, amor, você quer falar alguma coisa sobre a princesa? Bom, como ela já falou bastante coisa aí a respeito, né? Aí, assim, qual que é o meu contato com princesa, né? Ela só foi deixar de fato ter contato mesmo com ela depois de 2 anos, né? Que quando eu conheci ela em 2014, que eu vi a princesa pela primeira vez, ela tinha aquela cara bem fechadona mesmo, né? Ela não queria papo na época. E assim, eu tentava chegar perto dela, mas ela já não gostava, né? Ou ela tentava me bater, ou ela saía de perto de mim, que eu não me conhecia. Aí não deixou eu ter contato com ela. Isso levou 2 anos. Aí foi quando eu cheguei perto dela, depois de 2 anos, tentava colocar a mão próxima, né? Porque acho que... Sentava do lado. Com o passar do tempo, acho que ela foi meio que se acostumando com o meu cheiro, né? Porque o gato reconhece muito o cheiro do dono, né? Aí ela foi meio que se acostumando com o meu cheiro, aí eu colocava a mão, começava a cheirar a minha mão, aí beleza, né? Só que depois de 3 anos foi quando eu peguei ela no colo pela primeira vez e muito receoso, porque com o histórico de braveza dela, eu nunca nem me atrevi a sequer pelo menos pegar ela no colo, né? Só quem pegava era ela e a mãe dela, né? Quando a gente morava com a mãe dela, né? E eu mesmo nunca me atrevi a pegar, eu sempre fui muito receoso de pegar animal bravo no colo. Não é de hoje, até porque quando era pequeno fui mordido por cachorro, aí meio que passei anos e anos com trauma de chegar perto de cachorro, nunca gostava de chegar perto de cachorro. Hoje em dia, né, eu já tô melhor, mas ainda assim, dependendo do cachorro, dependendo do comportamento, eu procuro... E tem até veterinário, eu né? procuro evitar, né? Tem até veterinário que prefere que eu segure ela do que ele, né? E aí, assim, depois que eu consegui pegá-la no colo, né, ainda fiquei meio receoso, demorei bastante para pegar de novo, né? Mas, assim, hoje em dia já é mais tranquilo, tem que fazer uma manobra, um gingado para poder pegá-la no colo, porque eu não posso chegar assim bruscamente, pegou no colo e levar para onde eu queira, não. Tem que chegar na calma, alisar a cabeça dela, tentar distrair ela para aí eu pegar ela no colo. Fazer né? a introdução, né? Tem todo um... Tipo, eu tô chegando. tem todo um procedimento, né? Um procedimento a ser cumprido, né? E assim, hoje em dia eu passo na porta do quarto, ela fica lá, né? Com o zoião dela assim. Às vezes ela quer falar alguma coisa, né? E assim, se eu chego perto dela e quando ela quer comer, ela faz um miado assim, né? Quase dando umas voltas, né? Ela até achou engraçado quando eu comecei a imitar ela das primeiras vezes, né? Eita, pior que ela mia assim mesmo, ela né? mia assim, pedindo comida. Que ela pega, fica lá, né? Aí... E faz esse balanço na cabeça. Oi, pensa! Chega a dar essa volta na cabeça, né? Aí eu fico dizendo que ela é muito interesseira, né? Porque assim, quando ela quer comer, ela fica toda interesseira. Até raspa a cabeça no meu braço, na minha perna, pra comer, né? Aí se eu vou alisar ela, aí se eu aliso demais, ela vem me bater. Se estiga muito ela vem pá! Aí, o que acontece também? Às vezes ela fica com a pata esticada, né? E a pata dela é bem peludinha, né? Parece que ela tá de luva. Por isso que eu chamo ela de pata de luva. Aí eu pego, fico alisando a pata dela, meu pata de luva. Aí se eu ficar alisando demais, ela tenta me bater e me arranhar. E tem hora que ela tá dormindo, ela sabe que a gente gosta das patinhas dela. Ela fica assim. Aí tem situações que ela tá dormindo, que a pata dela às vezes deita assim, né? Toda esticada assim.
Aí, quando ela tá com a pata esticada, que ela tá realmente na preguiça, eu vou lá, aperto bem calmamente a pata dela, às vezes ela deixa, às vezes ela não deixa. Ela tira, tenta me bater, tenta me morder. É por hora. Aí teve uma vez que eu fui alisar, né? Isso lá nas primeiras vezes, né? Pata de luva, ela até deixou, né? Da segunda vez quando eu fui alisar, ela foi e mordeu minha mão. Eu falei, eita, é assim, é? Aí eu digo pra ela, quero saber mais de você não, tchau. Aí ela fica lá, né? E depois ela vem com enxerimento, né? Ela pede ração, fica pedindo ração e fica se alisando em mim, né? E fora quando ela tá com os miados atacados mesmo. Aí agora eu comecei a chamar ela de boca de comer hambúrguer, que ela abre a boca de um jeito que ela parece que ela vai comer um hambúrguer. Parece que ela tá pedindo uma coisa bem saborosa. Aí tem hora que ela faz. Aí a boca fica bem aberta, né? Se a gente tiver a oportunidade de gravar ela pedindo, a gente vai gravar durante o dia e colocar aqui no vídeo pra vocês verem. Que é muito bonitinha, gente. Ela é estressada, mas ela é um amor. E assim, hoje em dia, vamos dizer que a convivência dela, ela lida melhor com Vidinha, né? Vidinha, como cresceram juntas, né? Então ela vê Vidinha, senta Vidinha, mas também que Vidinha vai infernizar ela, né? Pra dar uns cacetes na bichinha, que ela tá Aí, Princesa, ela está sempre quieta. Ela é uma gata que ela não dá trabalho, ela não fica subindo nas coisas, não fica correndo loucamente pela casa. Ela gosta de ficar ali no exílio dela e só saiu para beber água. Ela bebe muita água, não é pouca não, ela bebe muita água. Ou então ela tá lá, fica ali feito uma sentinela parada, né, esperando alguém aparecer para pedir comida, né? E assim, ela adora ficar no sofá dos lugares que a gente tem, que antigamente ficava no segundo quarto. E assim, como às vezes eu achava que ela ficava muito sozinha no segundo quarto, e de fato ela ficava, porque os outros gatos mal iam lá. Quando ia era para infernizar, mas depois saía, né? Mas ela ficava muito isolada, muito sozinha no outro quarto. Aí eu falei, não, vamos botar esse sofá de 2 lugares no nosso quarto, porque aí ela já não fica tão sozinha, porque se ela quisesse sentir a vontade de deitar na cama junto com a gente, ela deita, entendeu? Aí tanto é que assim, a gente organizou o quarto pra gente, pra ela, né? E hoje ela dorme com a gente lá no quarto, né? Às vezes ela fica no sofá, às vezes ela vai pra janela, né? Fica olhando as coisas lá fora. Aí tem uma cadeira também que ela gosta muito de ficar dormindo nessa cadeira, ela deita nessa cadeira, às vezes vem pra cama com a gente e por aí vai, né? Teve um tempo que eu tava sentindo ela muito isolada de tudo, né? E assim, isso me deixava meio preocupado, porque eu não gostava, né, de deixar ela muito isolada, porque na minha linha de raciocínio, isso ia impedir ela de sair para beber uma água, de sair para usar uma caixa de areia, de poder circular pela casa nos momentos tranquilos. Aí eu já decidi que seria bom ela ficar com a gente no quarto, já para ela ter essa confiança, né, assim, de poder ver que a gente está lá e não vai deixar ninguém importunar ela, né? E assim, é isso, né? Hoje ela fica bem reclusa no quarto, tá com a gente o tempo todo. E eu acho assim que hoje é a melhor condição para ela, né, do que ela propriamente isolada, porque até isso me preocupa, né? Assim, ela fica muito isolada e isso afetar de alguma maneira o comportamento dela, né? E assim, né? Você que tem um gatinho, que você vê que ele não é igual, tem o mesmo comportamento que a maioria. E assim, ela era para ser realmente uma gata que ela tivesse, no máximo, a companheira dela, que é a Vidinha, que foi criada com ela depois de 3 meses que eu peguei Princesa, eu peguei Vidinha. Então foi pouco tempo, então elas cresceram praticamente juntas. Aí ela era para ser uma gata muito... uma casa que só tivesse no máximo elas 2. Só que a gente tem um coração muito mole. E... ela principalmente. demais. Aí o que acontece? Mas você também ficou muito mole, viu? Depois que me conheceu. No começo ele não gostava muito de gato. Ele não gostava muito de cachorro porque já tinha levado mordida. Mas ele gostava de bicho, só que ele tinha receio. Aí quando foi tendo a convivência com os gatos, tendo a convivência lá na casa de manhã, comigo, com os gatos, e os gatos dormindo com... Porque assim, as gatas fêmeas, elas sentem mais o feromônio masculino.
Então, e os machos é mais o feminino. Isso já é comprovado por causa da natureza mesmo, né? Aí, quando eu conheci ele, eu só tinha a princesa em vida. E elas ficaram muito apegadas a ele, né? E aí ele foi tendo convivência com elas e tudo. Vidinha mesmo já foi logo de cara, né? Mas Princesa demorou bastante para ter uma convivência com ele. Mas sempre vinha, cheirava ele, saía. Ou então deixava ele se aproximar e saía. Mas assim, você que tem um gatinho que tem a necessidade especial assim, ou então que você vê que o comportamento dele é um pouco diferente, você tem que adequar o lugar onde você vive para ele também viver bem, né? Você tem que ver a realidade dele. Por exemplo, eu não queria ter caixa de areia dentro de casa. Dentro de casa não, dentro do quarto, até porque ele é asmático. Apesar que o médico falou que isso não é o caso da asma dele, mas isso pode piorar uma crise de asma, entendeu? Só que assim, a gente vê muita necessidade dela, que ela não queria sair do quarto. Então você tem que adequar. Você não pegou o bichinho pra criar? Oi, filho. Isso é a frajola, tá? Que a gente vai castrar. Tá em processo de fazer os exames dele pra castrar. Oi, meu amor. Vem aqui. O que foi, rapaz? Você pode ver um gato na rua que fica assim. Oh, gente. Aí o que acontece? Você que tem um gatinho, você percebeu, tem a necessidade, abra a mão para a convivência melhor do seu bichinho, entendeu? Para dar mais qualidade de vida a ele, para dar menos estresse. Gato, ele se estressa muito com qualquer coisa, então você tem que estar sempre de olho na necessidade do gatinho, né? Para ver qual a melhor situação para ele, né? Já que você pegou para criar, não crie de qualquer jeito, né? Crie com amor. Tem na Bíblia, isso é bíblico, que a gente tem que cuidar dos nossos bichinhos, que a gente tem que cuidar dos animais, então, e que Deus se agrada e prolonga a nossa vida porque a gente cuida dos bichinhos. Então, vamos fazer isso, né? Se Deus manda, imagina, já sabe por quê. Aqui, ó, dormindo, gente. E aqui é assim. Aí, graças a Deus, ela se adaptou ao amor e, né, amor? Mesmo depois de um longo tempo, né? Graças a Deus. Então, era só isso que você queria falar sobre ela? E se a gente pegar uma cena aí dela fazendo qualquer coisa assim pedindo comida ou então dando um miado que ela sempre dá, a gente vai colocar aqui no vídeo pra vocês verem, que é muito fofa. Ou então ela dormindo com a patinha esticada, fazendo charme pra gente. Aí depois nos outros vídeos vocês vão conhecer os outros gatinhos da gente também. Então é isso, pra vocês conhecerem a historinha da princesa. A gente disse que a gente vai falar sobre cada um aqui. Ela foi a primeira que a gente pegou dos outros gatos, né? Quer dizer que no caso eu peguei, mas ele adotou também depois que casou comigo. E a gente vai falar sobre cada um. Então até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre Vidinha, que foi a segunda gatinha que a gente adotou e vocês vão saber a historinha dela, que é bem interessante também. Só para vocês terem um spoiler assim, a gente encontrou ela amarrada na sacola de plástico. Aí fica pro próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por você assistir até aqui. Tchau. Ó, gente, essa daqui é a princesa. Minha colherzinha. Essas patas de luva. É pata de luva. Ela tava brincando pedindo comida. Até tão gordinha que só vive pedindo comida, gente. Pensa. Já quer voltar pro quarto. Já quer voltar, pensa. Vem cá, pensa. Vamos socializar, pensa. Tchau, pensa. Tchau. Tchau, YouTube.